Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Eu agradeço muito, mas muito mesmo. 652 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E mais de 125 milhões de visualizações. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, na defesa, ela sempre está aqui, intransigente da Constituição de 88, indica o canal a uma amiga, um amigo. É muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem de usar. Como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Criamos o apoiador. O que é o apoiador do canal? O membro apoiador do canal. O apoiador apoia o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático, que é o que nós fazemos aqui, né? E isso é muito importante. Esse ano é um ano decisivo, histórico do Brasil, histórico sem exagero, né? É a principal eleição desse século, com toda certeza. Sendo assim, apoiar esse espaço é muito importante. E como vocês veem pelas entrevistas, um espaço sempre plural, mas no campo da democracia, dos valores constitucionais. E é muito fácil ser apoiador. Você tem duas formas que são indicadas aqui no canal, tá bom? Isso é fundamental. Lembro que no Twitter pode me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, né? E lembro também TikTok, inclusive hoje tem uma nova, hein? TikTok, Marco Antônio Villa Oficial, tá bom? Vamos lá, vamos começar inclusive com aquilo que deu motivo a fazer uma brincadeirinha lá no TikTok. Nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, que é o pseudônimo, o nome verdadeiro é Dudu Bananinha, ok? Nos Estados Unidos, portanto, Dudu Bananinha confunde a Revolução Independência dos Estados Unidos, que uma historiografia chama de Revolução Americana, com a francesa. É um vídeo que dura alguns segundos, num culto evangélico. Perceba o seguinte, aquilo é um culto. Eu nunca vi na minha vida que culto evangélico sério é aquilo. Em Orlando, outra vez, naquela igreja, assim, onde estava o ministro do Estado, aquela vez, o Fábio Faria, e um foragido da Justiça, Alan dos Santos. No mesmo lugar. Em nome de Jesus, Deus no comando. E lá, Bananinha estava fazendo uma palestra. O Bananinha, que se cair de 4, pum, não levanta nem com guindaste. Volta à posição dos ancestrais. O grande Bananinha falou assim, para todo o auditório, da igreja, uma igreja. Bem, vamos começar falando da Revolução Francesa. Vamos falar primeiro, melhor dizendo, de 1776. O que aconteceu em 1776? Ele fazendo assim, o Bananinha. Né? O auditório em silêncio. Olha como os nazifascistas bolsonaristas são ignorantes, são topeiras. Eles estão nos Estados Unidos, eles não sabiam o que ocorreu em 1776. Ficaram lá, silêncio. Aí o Bananinha, querendo mostrar que era um intelectual da família criminosa Bolsonaro, um intelectual, falou assim, espera, ninguém não falou nada. Ah, eu ouvi alguém falando, exato, Revolução Francesa. Aí o programador do evento criminoso colocou lá, acho que um PowerPoint, 1776 na tela. Independência dos Estados Unidos, Revolução Americana, independência dos Estados Unidos. Aí ele olhou o Bananinha, o intelectual, aquele que se colocar um planisfério não identifica os continentes, aquele que dizia que o primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra foi o Xuxo, né? Ele, o idiota que seria embaixador dos Estados Unidos, do Brasil, o criminoso. Aí o criminoso falou, eu errei, é a independência dos Estados Unidos, confundi com a Revolução Francesa. É isso, eles são ignorantes. É gente ignorante que tem ressentimento, tem ódio do conhecimento.
Mas ali está, ainda bem que eles são assim, graças a Deus! Graças a Deus, ó Deus, ó Deus. Né? Tá certo? Porque se eles não fossem ignorantes, ressentidos, medíocres e vagabundos, eles teriam construído um partido político. Eles teriam construído organizações de massa. Eles teriam construído intelectuais orgânicos, publicado e construído visões de mundo. Graças a Deus que eles são vagabundos, são medíocres e têm ódio ao conhecimento. Bananinha, tu és o máximo. Tu és o máximo intelectual da família Bolsonaro, aquele que disse que a Revolução Francesa foi em 1776 nos Estados Unidos. Realmente, parabéns, Bananinha. Grande, grande, grande. Olha, e essa caterva está no governo, essa caterva. Né? Vamos em frente. Aí, queria primeiro lembrar esse fato, que é para mostrar a que ponto vai. Já que nós estamos no terreno do folclore, Folha de São Paulo, coluna painel, psiquiatra bolsonarista inicia a campanha pela canonização de Olavo de Carvalho. Você não ouviu errado, não. Ítalo Marcilli, que eu não sei quem é, criou um e-mail para receber relatos de conversões à Igreja Católica por influência do guru do bolsonarismo. Quer dizer, querem canonizar, transformar o porno filósofo em santo. Em santo! O Jim Jones da Virgínia. Inacreditável! Inacreditável! Qual é a proposta? Use a página dos comentários. Vamos dar um nome para esse santo. Ele pode ser São Jim Jones da Virgínia, não sei. Pode ser São Porno Filósofo, né? E aí tem variações que vocês podem, com a inventividade que tem, aproveitar a página dos comentários e sugerir como é que nós vamos chamar o santo Olavo de Carvalho, que está sendo uma proposta, então, de canonização. O Brasil cansa. Agora vamos falar de um assunto sério, seríssimo. O Conselho Nacional do Ministério Público aprovou, fez uma homenagem às vítimas do Holocausto e adere à campanha contra o esquecimento. Parabéns, parabéns ao Conselho Nacional do Ministério Público. Notícia da Folha de São Paulo. O Conselho Nacional do Ministério Público aderiu à campanha Nós Não Esquecemos, né? Em homenagem ao Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. E aprovou moção em reconhecimento à data celebrada nesta quinta-feira, dia 27, para que as atrocidades do nazismo não sejam esquecidas. Brilhante, perfeito, corretíssimo, está de parabéns o Conselho Nacional do Ministério Público. E nesse espaço, você de São Testemunha, tantas vezes nós fomos apresentando os relatos do Holocausto, né? Mostrei vários livros, comentei o Primo Levi, que eu acho que é o autor italiano, acabou depois suicidando, químico, esteve em Auschwitz e escreveu os melhores, acho que, os relatos, e além da qualidade literária daquela tragédia. E quando você lê, você fala assim, meu Deus do céu, o que é aquilo, né? E mesmo quando você passa pelas histórias aí de Segunda Guerra, mas quando é o testemunho da própria pessoa, é uma coisa impactante, né? Então está de parabéns o Conselho Nacional do Ministério Público, isso que eu sempre falo, não podemos esquecer. Eu aproveitaria uma questão e lembrar esquecimento no Brasil agora. Qual? CPI da pandemia. Ninguém lembra mais. Todos aqueles crimes bárbaros em depoimentos apresentados, ninguém lembra mais. Esqueceram. Ninguém fala mais. Parece que é como se tudo já tivesse sido resolvido pela justiça. Sequer foram abertos efetivamente inquéritos? Foram abertos? Quais? Como? Em que estágio estão? Lembra que a CPI prometeu que depois da finalização dos trabalhos teria um observatório, hein? Eu preciso perguntar, vou ver até pesquisar, prometo, eu assumo esse compromisso com vocês, de conversar com os membros, ex-membros, né, porque a CPI terminou, onde está esse observatório e como é que está o acompanhamento, que tenta entregar esse relatório à AIA, ao Tribunal Penal Internacional de Haia. E nós esquecemos, por isso que o Conselho Nacional do Ministério Público está fazendo, brilhante sobre o Holocausto. E eu lembro aqui os 620 mil mortos na pandemia, a responsabilidade de um governo criminoso, um governo de assassinos, o governo Bolsonaro. Bem, eu queria só lembrar vocês, antes de ler um texto aqui, o Globo. Moraes, o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, né, rejeita recurso da AGU para adiar depoimento de Bolsonaro. Ministro do STF mandou Bolsonaro prestar depoimento pessoalmente na Polícia Federal nesta sexta-feira sobre o vazamento de documentos sigilosos.
mas o presidente não compareceu. Bem, qual é o significado disso? Então, aqui é aquilo que, lembrando, José Américo de Almeida, no comecinho da bagaceira, né? Ver bem não é ver tudo, mas ver o que os outros não veem. Ponto. Artigo meu no UOL, que saiu há pouco tempo, acabamos de postar lá. Bolsonaro desrespeita a decisão do ministro do STF. Agora eu vou ler para vocês e comentar, ok? A recusa de Jair Bolsonaro de comparecer ao depoimento de hoje na Polícia Federal é apenas o primeiro de inúmeros conflitos do presidente da República com o Poder Judiciário. E a cada pesquisa eleitoral com resultados desfavoráveis, a resposta de Bolsonaro será o confronto com os poderes constituídos. A tendência de Bolsonaro falar cada vez mais e de forma desrespeitosa às instituições para obter apoio automático de cada vez menos eleitores. Desta forma, o seu discurso será dirigido ao bolsonarismo raiz, os extremistas com fortes simpatias nazi-fascistas. Este primeiro confronto é apenas um ensaio. Registre. Bolsonaro vai aguardar as reações. Diz que pode recorrer ao plenário do STF. Sabe que, dos 11 votos, conta com 2 garantidos, mas deve perder mesmo que por uma pequena margem. O temor de Bolsonaro não é com um simples depoimento. Isso ele resolve sem grandes problemas. A questão é a abertura de um flanco que ele considera perigoso, especialmente para a sua família, e mais especialmente ainda para o seu filho, Carlos, o chefe do gabinete do ódio. É de conhecimento geral que Carlos é o filho preferido de Bolsonaro. É aquele que dirigiu a campanha em 2018 e deve fazer o mesmo neste ano. E deve, na prática, fazer o mesmo neste ano. Foi ele que enfrentou e venceu nas urnas a mãe, isto em 1996, quando ainda era menor de idade, sempre agindo a mando do pai. Carlos tem personalidade complexa, é destemperado e não suporta pressão. Caso as autoridades cheguem até ele, e não faltam motivos, a tendência é que o filho predileto perca as estribeiras. E, nesse caso, o pai vai entrar em campo para salvar o filho. Salvar do quê? Da prisão. O vereador está numa sinuca de bico. Não tem foro privilegiado. Poderia obtê-lo sendo candidato a deputado federal, mas a legislação proíbe. A saída seria se o pai, Jair Bolsonaro, renunciasse à presidência da República. Nesse caso, não haveria nenhum obstáculo legal. E, ainda, Bolsonaro poderia até se candidatar, por exemplo, ao Senado pelo Rio de Janeiro, garantindo foro privilegiado para si. As hipóteses apresentadas não são malucas, muito pelo contrário. Bolsonaro sabe que Carlos corre perigo de prisão. Cometeu inúmeros crimes, chefiando a quadrilha do gabinete do ódio. O embate com o ministro Alexandre de Moraes é apenas um teste, um ensaio, nada mais que isso. Mas prenuncia que poderemos ter surpresas, inclusive no campo eleitoral. Isso daqui me parece essencial, ou seja, a boca pequena, vamos falar assim, fala-se em Brasília, e não é de agora, da prisão de Carlos Bolsonaro. No último trimestre do ano passado, depois do 7 de setembro, isso estava muito presente, a questão da prisão de Carlos Bolsonaro. Os inquéritos desenvolvidos no Supremo Tribunal Federal levam a ele como chefe da quadrilha do gabinete do ódio. Isso lá está explícito, muito claro. Não há qualquer dúvida sobre isso. A questão que se coloca é se, para o avanço das investigações, ele deveria ser preso ou não. Se ele estaria
criando obstáculo à investigação, coagindo testemunhas, destruindo provas, por exemplo. Nesse caso, né, teria prisão. Por outro lado, não é um simples cidadão, não. Ele é o filho criminoso do pai criminoso que é presidente do Brasil. Aí a questão fica mais complexa. Isso é muito importante, porque tem já provas de que ele é o chefe do gabinete do ódio. Não basta só a gente saber que ele é. Eu sei, você sabe, nós sabemos. Precisa ter provas. Evidentemente, justiça funciona assim, em qualquer país democrático. Agora, a questão, portanto, que se coloca é como é que vai ter o andamento disso tudo. Bolsonaro sabe que o filho vai ser preso e não é de hoje. Se vocês reportarem o segundo semestre do ano passado, 2021, verão que tem alguns dias que tem manifestações indiretas do Bolsonaro sobre isso, ou seja, sobre a possível prisão do quadrilheiro Carlos Bolsonaro, seu filho. Aquela questão esteve presente, em certos momentos ele sabia. E todo mundo sabe, se o Carlos for preso, ele não aguenta um dia preso. Ele é um sujeito estável emocionalmente, ele deveria ter tratamento adequado, psiquiátrico, né? E não tem. E ficar um dia preso, 2 dias, ele começa a falar com, com extrema facilidade, e aí a República cai. A questão que se coloca é que o pai não vai admitir, porque a prisão do filho quadrilheiro. Ele tem um compromisso, o Bolsonaro, que ele defende só os filhos quadrilheiros e bandidos, chefiados por ele, um criminoso. Os outros não. Veja o que aconteceu com os outros. Ele vai deixando pelo caminho. O filho não. E esse é um filho especial. Foi aquele que concorreu contra a mãe. Olha que coisa. E destruiu politicamente a mãe, vencendo a eleição para vereança. Porque a mãe tinha sido eleita em 92, ainda estava casada com o Bolsonaro, depois acabaram se separando. A mãe acabou, não sei lá se teve uma outra relação, o Bolsonaro depois vai achar, que ele chama na linguagem de marginal, a 02, e tem tudo aquilo que não vamos hoje falar sobre isso. Aí ele queria se vingar. Em 96, ela era candidata à reeleição, à vereança, ele colocou o filho, que ainda não tinha 18 anos, mas a lei permite, na hora da posse não, precisa ter 18. E o filho se bateu contra a mãe. Isso dá um belo estudo, ou não? Claro. E o filho venceu. E durante a campanha eles bateram em auxiliares da mãe. Tem jornais, pode procurar. Na época bateram, surraram aliados da mãe que estavam fazendo propaganda, colando cartazes, etc. E o filho destruiu politicamente a mãe. E esse é um filho totalmente desequilibrado. E é o chefe do gabinete do ódio, né? Com aqueles criminosos pagos com seu dinheiro, meu dinheiro, o nosso dinheiro. A questão que se coloca agora, esse episódio, que ele está desrespeitando uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal sobre o depoimento na Polícia Federal, como eu digo no artigo, é muito grave, claro que é grave, gravíssimo, mas é apenas o início, é o primeiro confronto desse ano, é apenas um ensaio. E é o mesmo ministro do 7 de setembro. Recorde-se, quando ele disse na Avenida Paulista, chamando o ministro Alexandre de Moraes de canalha, e disse que não cumpriria decisões do ministro. Portanto, descumprir decisão judicial, crime de responsabilidade, ok? Não há o que discutir sobre isso, perfeito? A questão, portanto, que ele foi obrigado a voltar atrás 2 dias depois, no dia 9. Não vamos entrar nessa questão que já discutimos aqui. A questão que está presente, e depois na carta chama o canalha, ele chama de jurista e professor, né? Lembra? Tudo bem. É o ministro Alexandre de Moraes, que vai, atentem, presidir o TSE durante o processo eleitoral, agora, de outubro de 22. Vai assumir a presidência, ele já é ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Então, vocês estão percebendo, ao ele mirar no ministro Alexandre de Moraes, ele está querendo obter 2 efeitos. Um, desmoralizar os inquéritos sobre responsabilidade do ministro. Segundo, atacar o TSE e o processo eleitoral de outubro de 22, como eu previ. Ou seja, notem, mais uma vez, e sem exagero, é aqui que vocês encontram o que vai acontecer amanhã. Quantas vezes isso ocorreu? Isso daqui é importantíssimo, porque esse é um ensaio, ele vai ter outros enfrentamentos contra as instituições, no sentido de tentar desmoralizar o processo eleitoral. É esse o seu objetivo, desmoralizar o processo eleitoral de outubro. Vai fazer de tudo para isso, e desmoralizar as instituições. E, no caso especificamente mais vinculado à eleição, o Tribunal Superior Eleitoral. Isso está claro. Isso vai ocorrer.
a questão que se coloca é a reação das instituições, que eu presumo que vai ser muito dura, corretamente. Os partidos políticos vão reagir e ele vai aprofundar o isolamento político. Aí ele vai radicalizar ainda mais o discurso e só vai falar para o bolsonarismo raiz, como eu já cantei a bola, né? Vai falar cada vez mais para cada vez menos e radicalizando o discurso. Portanto, esse fato gravíssimo de hoje é o primeiro de muitos, em que ele sinaliza o seguinte: eu vou desmoralizar as instituições. É o que ele está dizendo. Não vou cumprir uma decisão do ministro do Supremo, no caso, Alexandre de Moraes. Não vou à Polícia Federal, ele podia ir lá, sem problema. Não, ele quer demarcar terreno. Isso é importantíssimo. Ele quer demarcar terreno e dizer que, olha, eu vou fazer o que eu quero. Agora ninguém me segura. Ele acha isso, mas existem instituições, sociedade civil, partidos políticos, não é assim. E estamos num processo eleitoral. O que ele fez até 7 de setembro, ele não poderá fazer esse ano com a mesma liberdade, mas vai tentar fazer, porque ele está desesperado, porque as pesquisas de intenção de voto mostram que ele está derretendo, como também eu previ. Lembra a história? Não vou repetir, pode ficar tranquilo, do que eu falava, o efeito Marcela, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? De Machado de Assis. Eu falava aquilo, acertei em cheio. Recorde os que falavam naquela época, dizia que ele já estava no segundo turno. Né? É incrível. E analistas todos sérios, os das consultorias, esse é o mais legal. Eles fazem aquelas caras. E das consultorias estrangeiras, melhor ainda, porque aí eles falam tudo errado, não sabem nada de Brasil. Nada. Horror, como diria o Cássio Alves. Horror, nada mais. Não sabe nada. Coisa alguma. Mas tem gente que leva sério. Não tem um que quer transformar o Olavo de Carvalho em santo? Canonizar. Está atrás de milagres. Você sabe de algum milagre? Por favor, avisa ele. Algum milagre do porno filósofo? Do Jim Jones da Virgínia, que agora ninguém tem nada a ver com ele. Só que muitos desses que escreveram nos últimos dias, insisto a falar nisso, eram aqueles que o tratavam como gênio. E eu que tomava pancada, porque eu dizia, sempre remando contra a corrente. Era um falsário. Servia comida requentada como se fosse o prato novo, recém-preparado. Né? E até terminamos na justiça. E, evidentemente, o porno filósofo perdeu. Né? Então, eu digo isso porque aqui é o canal da memória, as pessoas esquecem né, o que acontece, né? Aconteceu ontem tal. Isso aqui, esse fato de hoje é muito importante. Isso nunca ocorreu na história do Brasil, registra-se, tá? Um presidente descumprir. Ele podia muito bem, a Polícia Federal, isso não é desrespeito à instituição Presidência da República, não é. Podia ter ido lá, qual o problema? Vai. Dá o depoimento de forma altaneira, honesta, se ele não tem nada a ver com a história, e volta ao Palácio do Planalto, mostra respeito à justiça, mostrar que não tem nada a ver com aquele fato, e vai trabalhar, vagabundo. O problema é que ele é tão vagabundo que nem depoimento ele quer fazer. Acho que dá trabalho ao Mandrião. É o grande vagabundo Jair Asmodeu Bolsonaro. Mas é esse que está aí. É esse que está aí. Então, eu, quando escrevi hoje, acabei de publicar no UOL, vão lá, vocês podem ler com calma, tal, o artigo, o objetivo era justamente esse, porque eu vejo que isso não é o que aparenta ser, é muito mais grave, que ele está na home, viu? Está na home, tá? Home antigamente a gente falava a primeira página, está lá, né? É claramente o sinal de dizer assim, eu não vou cumprir. E daí? Ele está falando. E daí? Ele vai estar dizendo o criminoso, o assassino, o genocida, o ladrão. E daí? Agora eu quero ver a resposta do ministro Alexandre de Moraes, que ele está dizendo isso. E daí? Mas a questão, entenda, não é ele. É mais do que isso. É o filho criminoso, desequilibrado, coitado, precisa de um sério tratamento psiquiátrico, que é o Carlos Bolsonaro. Porque ele pode ser preso. Ele pode ser preso. E aí ele está dizendo o seguinte, eu não vou depor, e se tocarem no meu filho, eu ponho fogo nesse país. Ele não vai pôr fogo em nada. Ele é um homem covarde, cruel, mas covarde. E ninguém vai segui-lo. O meu exército, não. As minhas forças armadas, não. As minhas PMs, não. Não.
O apoio, o Big Center, que não é mais Centrão, hein? É Big Center agora. O Big Center ele vai ficar sozinho. A caterva que está lá no Palácio do Planalto, aquelas figuras grotescas, Capacho Neto, Ramos, o outro lá, Helena, que é um sujeito ridículo, tão pobre coitado, né? Devia estar de pijama dormindo essa hora, né? Vai estar criando algum problema, vai mobilizar, não vai mobilizar ninguém. Então, aí é o cerne da questão. Agora, ele vai ter de cumprir a decisão do ministro. Ele está jogando, ele quer que o plenário do STF discuta. Eu duvido, vai causar para mim enorme surpresa, se o plenário do STF se contrapor à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Porque a decisão é absolutamente lícita, cristalina, correta juridicamente. O presidente vai lá depor presidencialmente. Qual é o problema? Fala. Se não tem nada a ver com o problema, fala tranquilo, mostra respeito à justiça e vai trabalhar, vagabundo. Mas o vagabundo não gosta de trabalhar. É isso. Tem umas outras coisas, mas eu guardo para amanhã. Não se esqueçam, hein? Nos seus livros de história está tudo errado. 1776 é a Revolução Francesa, tá bom? Lá nos Estados Unidos, tá? É o professor Dudu Bananinha, conhecido pelo apelido de Eduardo Bolsonaro. E é o intelectual da família, hein? Você imagina o que é o Bolsonaro, o que é o Jair, se o intelectual acha que 1776 é a Revolução Francesa dos Estados Unidos. Parabéns, idiota! Idiota, super idiota, hiper idiota, grande idiota, né? É o grande, é um sujeito patético. Olha, não tropece, porque se ele tropeçar e cair assim, de 4, ele não levanta, ele volta à posição dos ancestrais, hein? Nem com guindaste. É esse daí. E não mora em São Paulo, e é eleito por São Paulo. Agora, a culpa não é dele, ele é um idiota. A culpa são dos eleitores idiotas de São Paulo. Eleitores idiotas de São Paulo. Vamos ver agora, dia 2 de outubro tem eleição. Vamos ver se os idiotas vão sufragar um falsário que não mora aqui. Um falsário que não mora aqui. É isso. Se você gostou desse encontro, dessa live e de tantos outros encontros, são centenas, e está inscrito no meu canal, mas muito obrigado, são mais de 125 milhões de visualizações, sem ter rabo preso com ninguém, tendo a espinha ereta e a defesa intransigente da democracia, da república, da liberdade e da Constituição. Indica o canal, um amigo, uma amiga, passo. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloca like no que vocês gostarem e utilize. Vocês muito bem fazem a página dos comentários, né? Queremos o apoiador do canal. Esse é um ano histórico fundamental, a eleição desse século mais importante, né? É necessário ter esse espaço, garantir esse espaço, que é o espaço da pluralidade, da democracia, da liberdade. E veja, os entrevistados têm várias posturas políticas no interior da democracia, da Constituição de 88. Então, seja um membro apoiador do canal. Tem 2 formas. É muito fácil. Entra, você encontra, tranquilo. No Twitter, pode seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial. TikTok, hoje tem o TikTok. Estamos fazendo alguns, estamos iniciando, está indo muito bem, um sucesso, né? TikTok é o Marco Antônio Villa Oficial. E claro, não posso esquecer aqui, hoje até eu tive um amigo, nós estávamos conversando, ele estava com um livro, leu, gostou muito, o meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, a História do Brasil, Descobrimento ao Século XXI. Acho que eu vou mandar um para o Bananinha. Ao menos a história do Brasil. Será que ele pode saber alguma coisa, o Bananinha? O Xuxo, aquele que não sabe quem é o Henry Kissinger, e que acha que a Revolução Francesa foi em 1776, lá nos Estados Unidos. E pior, o silêncio dos assistentes que não sabiam nada. Bolsonaristas são ignorantes, são ressentidos, são medíocres. E a maior parte deles, desses que tem a visão, que tem essa concepção política, nazifascista. E aqui não é espaço para nazifascista, aqui é o espaço da democracia. É isso. Nos encontramos amanhã. Até.